que o esquenta hoje. Tá. Vou começar até a gravar porque o esquenta tá bom. Eu vinha comentando aqui com meus amigos Marcelo e Vitor. Tudo começou falando que o Vitor tirou a barba, tá parecendo um jovenzinho. Ele falou que é por causa do calor, que logo tá de volta. E contou do dia. Seu pai apareceu sem bigode, foi isso, Vitor? Isso, depois da vida inteira usar bigode, apareceu sem bigode. Qual foi a reação da família? Ultimato, põe o bigode já de volta. Por quê? Ele sem bigode perdeu a autoridade. Perdeu completamente a autoridade. É. E eu E aí, apontei aqui para uma você. semana depois, estava de bigode. Eu apontei. O meu caso é o seguinte: eu pedia para o meu pai ter bigode, que era para eu jogar bola com ele criança, fazendo de conta que eu estava jogando contra o Rivelino. E eu encontrei um dia o Rivelino e contei essa história para ele. Aliás, o Rivelino que eu tive a oportunidade de entrevistar, certa ocasião, e que me confidenciou que o nome dele é Podia ser Roberto, um bom candidato para vir falar aqui. e que o nome dele, Roberto, originalmente é um anagrama de Roma, Berlim e Tóquio. Eu não sei se todos os Robertos têm esse sentido, mas esse Roberto eu sei que tem, porque ele que me contou. E aí eu estava nesse nosso esquenta aí, que a gente faz sem uso de nenhum tipo de droga, né? Mas que a conversa flui. Eu estava comentando que, para mim, um dos indicadores apocalípticos da queda do Ocidente, um dos valores basilares do Ocidente, era que os policiais rodoviários tinham bigode. A partir do momento que os policiais rodoviários deixam de ter bigode, paralelamente a isso, você vai detectando outros sinais, como, por exemplo, o metiolate deixar de arder, a coisa começa a bagunçar. E aí a Nora estava dizendo para mim que na época da ditadura, Nora, como é que era para tirar o passaporte lá? Se o cara tivesse Então, barba, para tirar passaporte ou documento de identidade, os homens eram obrigados a tirar a barba. Só que meu pai tinha barba desde que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu mal lembrava do meu pai sem barba. E ele já estava aqui no Brasil, ele foi no consulado, teve que raspar a barba. E quando ele chegou em casa, eu já tinha, sei lá, uns 20 anos talvez, ele fez o favor de tocar a campainha. Eu abri a porta e falei, pois não. Sério, sério. é, Meu marido chegou a ver meu pai sem barba. Ah, tudo que meu pai era absolutamente lindo, lindo de barba, ele ficava ridículo sem. Era uma é, coisa assim absurda. Fora que assim, era irreconhecível. Claro, ele tirou, fez a foto, renovou o documento e depois deixou a barba crescer de novo. Mas era uma coisa, eu durante um tempo eu falava com ele e fazia assim, e colocava a mão justamente para tampar o que seria a barba, porque eu não conseguia olhar para ele sem dar risada, porque ficou uma coisa ridícula. Fora que assim, é, a pele estava esbranquiçada, imagina, sei lá, 20 anos de barba, né? Era muito feio, muito estranho. eu Muito, muito nasci estranho. eu nasci de cavanhaque, né? Bebê já, nasci com cavanhaque. E numa única vez que eu fazendo a barba, eu errei o bigode, acabei tirando tudo. Eu saí de beck de fazenda, que a escala de autoridade máxima é beck de fazenda, né? Eu saí de beck de fazenda para bumbum de neném. Então, falei, não tenho a menor condição de não ter. Ô, Xaraí, essa sua barba tem algum motivo em particular ou é simplesmente uma comodidade? Pedido de filha, não se nega, né? Ah, pedir de filha não se Eu nega. nunca tinha, eu nunca tive barba na vida. Foi Então, porque isso assim, que eu ia a falar. vida inteira. Você que estava acostumado a ser assediado por comerciais como eu, por gente do sell site como eu, não se lembra do almoço, mas eu me lembro do almoço. E naquela época, o senhor não tinha barba. Não, essa barba é de, sei lá, pandemia de 2020, sei lá, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, né? Então, de 2 anos para cá, você se tornou companheiro. Companheiro. Bom, já que nós estamos de companheiro, barba na Argentina, vamos começar lá pela Argentina. É, bom, Nora, segundo as pesquisas, nós temos um empate técnico com uma vantagem para o Milei. Contudo, eu não vi, estou que nem o Silvio Santos, eu não vi, mas parece que no debate o Massa, político profissional que é, acabou se saindo melhor que o Milei. Pergunta: aqui no Brasil eu tenho a sensação que debate não influencia mais porcaria nenhuma. Porque, por exemplo, o Lula foi muito mal nos debates, na minha opinião, o Bolsonaro, a meu ver, foi muito melhor que ele, e isso não mudou porcaria nenhuma eleição. Na Argentina, debate conta e, de fato, o Milei foi pior?
Então, são duas coisas. Primeiro, uma coisa que é importante falar: o debate lá é obrigatório, tá? Obrigatório. Uma coisa meio surreal, mas enfim, o debate é obrigatório. Os candidatos têm que participar, quer queiram, quer não, têm que participar, tá? Primeiro Interessante. ponto. É uma coisa meio estranha, né? Enfim, tem que participar. Primeiro ponto, o Massa, Segundo ele era turno, Nora? No segundo como? turno? No primeiro turno também é obrigatório? Primeiro turno, acho que também. Eu É. acredito que também, sim. Eu só não sei como é que fica, porque no primeiro turno você tem, bom, você tem a primeira das primárias, né? Então já tem uma peneirada ali, mas o primeiro turno acredito que quase que certeza que também, tá? Agora você me pegou, mas acredito que sim. Então você tem esse debate que é obrigatório. O Massa, ele era até ser ministro de Economia, foi em agosto do ano passado, ele era deputado, tá? Ele é político há 30 anos. Ele foi, inclusive, presidente da Câmara, que não por nada nos Estados Unidos chama-se porta-voz, né? É porque o sujeito que fala, ele fala muito bem, tá? Ele sai muito bem nos debates, ele tem muito traquejo. O Milei, ele é político há uns 2, 3 anos só, ele era professor, ele tem um outro tipo, tá? Fora a persona que ele construiu. Eu assisti o debate inteiro, tá? Diretamente de um canal argentino, e, de fato, o Massa se saiu bem melhor, bem melhor. Mas o Milei não foi tão ruim quanto eu imaginava. Ao contrário do que eu li aqui, a minha impressão foi que no primeiro bloco, o Milei se saiu melhor e ele foi para as cordas no segundo. Aqui o que eu li foram as opiniões foram ao contrário. Eu não sei, a minha percepção foi que no primeiro ele se saiu melhor e no segundo ele se deixou acuar. Mas, de fato, o Massa acuou ele várias vezes. Ponto E em positivo que para o assunto, Milei. Tá? em que assunto ele foi acuado? Direitos humanos, segurança, tá? Na parte de economia, que é o que ele domina melhor, ele se saiu melhor, tá? Embora tenha sido um pouco confuso, tá? Mas nem tanto, eu acho que a questão não era tanto o assunto, era mais, eu acho que ele estava mais tranquilo no começo, o que são coisas meio dissonantes, tá? Você fala Milei, tranquilidade, mas enfim, mas ele apareceu bastante tranquilo no debate. Ele não perdeu a paciência, bem que o Massa tentou, mas ele não perdeu a paciência. Ah, Ah, pena, hein? ele, como Que pena, né? Tipo, o Milei calmo não tem muita graça. Não, mas ele foi firme. Então ele não foi toda vez. O Massa começou sim ou não, sim ou não, sim ou não. Ele falou: você não vai ditar que eu tenho que se eu tenho que responder sim ou não. Que eu acho que é uma boa resposta. Apesar Sim. disso, ele respondeu. Ele não fugiu das respostas, tá? O É, Brasil na foi parte Mas citado, né? O Brasil foi citado no debate, né? foi citado. E aí foi que eu acho que o Milei perdeu uma grande chance. O Massa ficou falando em criar emprego, ele falou que vai criar 2 milhões de empregos, o Massa. O Milei falou, olha, nesse tempo todo já tem tanto... Bom, ele citou vários números, falou, olha, não tem a menor chance de você criar 2 milhões de empregos, porque vocês já fecharam não sei quantos, blá, blá, tudo. Mas eu acho que ele perdeu uma boa chance de falar, olha, se até os teus marqueteiros você trouxe de fora e você está pagando em dólares, né? Como é que você vai falar em criar novos empregos? Não sei, mas de novo, eu não fui teria sido, contratada para ser marqueteira teria, de ninguém, mas eu teria recomendado isso, tá? teria sido uma excelente resposta, né? Eu acho, eu estava dizendo isso para ele, mas ele não me escutou, né? Enfim, mas eu teria dito isso. Mas o Massa está seguindo bem essa técnica do que o PT usou aqui. Inclusive, aquela história veja no Google tal coisa, veja no Google. E ele falava sempre, o que disse Milei sobre isso, o que disse Milei, o que disse Milei. E depois o Clarim levantou, o partido do Massa tinha feito uma página chamada loquedissemilei.com, com um monte de coisas, a maioria fake, tá? Atacando o Milei. Eu acho uma coisa assim um Acho pouquinho que eu já vi suja. isso antes, em algum lugar, hein? Não tenho Um certeza, pouquinho mas suja. A Justiça Eleitoral Argentina tirou do ar. Se você
entrar lá, aparece a página não encontrada, inclusive estava dito ali que era paga pelo partido do Massa. Eu não sei se as pessoas na Argentina se incomodam com isso ainda, se alguém acha que foi uma boa sacada de marketing. Eu, pessoalmente, me incomodaria se o meu candidato fizesse uma coisa assim, tá? Eu acho um golpe baixo, assim como a história do Massa dizer que o Milei quer fechar o Banco Central porque quando ele foi estagiário lá, ele não foi efetivado. Aquilo eu achei. Aliás, o Hum, pessoal diz que ele não passou no psicotécnico, né? Falando em é, psicotécnico, indo para o lado da fofoca, eu vi uns vídeos do Massa que ele parecia com o olho um pouco arregalado demais. Parece que tem uma conversa lá na Argentina que fala que o Massa tem algumas alterações comportamentais por conta de uso de algum tipo de substância. E é isso? Tem essa tem um conversa monte de lá? vídeo trucado também, mostrando isso, mas são, obviamente, fakes, tá? Mas Mas eu não sei existe essa dizer. conversa lá. Por exemplo, Existe, como muito se falou daqui, lá na época dele, do Fernando Collor e do próprio Aécio, né? exatamente. Existe, Existe essa mas os conversa. vídeos são bem rudimentares, tá? Eu vi Mas um são... vídeo com um carro alegórico, Aham, eu também. muito, aliás, bem engraçado. Aliás, isso é uma coisa que faz falta, né? O humor abordando a política, né? A Hum, gente não tem mais isso, né? Antigamente a gente tinha, né? Por exemplo, os programas do Jô Soares, você tinha ah, as paródias, né? Mesmo na época, programa lá do Moacir Franco, depois Planeta e hum. Caceta, né? A política e o humor se separaram, né? A gente não tem Tinha mais aquele programas. do Agiro Ribeiro, que tinha um bando de boneco de Pô, polícia. exatamente, era muito bom esse. O nome Exatamente. até. Lembrou É, bem. Pô, da Gildo Ribeiro, que era sensacional, os bonecos, né? é. Imitando os políticos. A gente não tem mais isso, né? Não tem mais esse tipo de humor. Xará, quem que vai ganhar a eleição? Milei ou Massa? Tá Tá no sem mudo. áudio, Xará. Não sei o que aconteceu aí. Opa. Ah, não, nada. Espera aí que ele já vai ver. Enquanto o Xará vê lá, o que que você acha que vai ganhar, ô Vitor? Milei ou Massa? Eu acho que vai dar na margem de erro, né? 1% de diferença. 1,5%, vai ser tipo o Brasil, assim. Mas eu tenho um palpite. Eu acho que o ganhador não termina o mandato, Qualquer que seja. qualquer que seja. O Massa, As porque res- ele é o grande protagonista de um fiasco econômico sem precedentes, e esse fiasco permanecerá, e eu acho que vai chegar E ao essas ponto. coisas nunca permanecem iguais, né? Elas sempre vão piorando, né? Então, permanecerá ou piora, né? Então, assim, acho que fica insustentável. E o Milei, o pessoal compara muito o Milei ao Bolsonaro, né? Eu acho que o Milei está mais para Collor, quando ele surgiu. Que o Bolsonaro, quando ele assumiu, depois ele governou, ele fez coalizões, governou com o Centrão. Ele não foi um lobo solitário ao governar. Tinha aquele jeito maluco dele, mas o governo Bolsonaro foi um governo que Especialmente por fez, conta da pandemia, né? Ele tentou e quanto fez deu, mas depois não deu os mais. seus acordos de governabilidade. Eu ouvi dizer que o Milei nem aceitou a presença da terceira colocada lá no debate, enfim. Se, Ela não estava presente. Eu não sei se o Massa usou isso como dizendo, eles nem vieram aqui para te apoiar. Porque o então, Milei também, o Milei poderia ter usado para o Massa, dizendo, olha, e você esconde o Kirchner e o Fernandes, né? Mas, mas seria de bom tom que ela fosse, né? Eu ouvi, eu não sei se é verdade que ele não quis, mas eu hum, ouvi dizer que ele que não quis. Então, não sei, a gente nunca sabe, né? Se ele não quis, foi um erro. claro. E ele não elegeu uma bancada grande. Hum, Então, se ele for eleito, ele vai ter que costurar alianças, como qualquer presidente. Se ele não se dispuser a isso, a situação econômica não melhorando, ele será alvo. Tá, eu sei que lá não rola impeachment, né? Lá rola outras coisas, né? Tira-se do Deposição, cargo. renúncia e tal, mas É. assim, eu acho que existe uma forte chance, se as coisas não mudarem, né? Se a natureza das coisas não mudarem, de qualquer um dos dois não terminar o mandato por razões distintas, Hum. né? Porque se o Milei estivesse acenando para os outros candidatos que o apoiam e tal, um aceno à governabilidade, não sei se ele está fazendo isso. Porque ele vai descobrir, obviamente, se ele ganhar, que não dá para governar só na retórica, né? Nos chavões. Você tem que sentar e é isso.
né? Então, se ele não fizer isso, Ne- e não dura. nesse sentido, o discurso do Massa é muito mais flexível. Ele até disse, né, que daria para a oposição, uma vez eleito, o controle do órgão de combate à corrupção, que ele colocaria alguém indicado pela oposição. Então, Olha aí. politicamente, ele já faz um aceno diferente do Milei, que é mais ou menos o futebol clube e que chegou onde chegou, né, usando como principal mote, além das suas convicções econômicas, mas essa coisa de que colocar meio que a classe política toda num balaio, num saco só, né? E o Massa já está fazendo o contrário. Talvez aí, nesse sentido, repetindo um pouco aqui, não o segundo Bolsonaro, mas o primeiro Bolsonaro, né? E o Massa fazendo o papel do Lula nessa eleição que o Bolsonaro perdeu, que é mostrando uma vocação para tentar fazer uma aliança apostar mais Na na verdade, nunca governabilidade, né? houve, né, no fundo, dois Bolsonaros, né? Você tinha um discurso Sim, pré-eleição, eu digo dois depois. as eleições distintas, né? As duas eleições. É. Cada discurso para uma, né? Na primeira ele surgia ali como um outlier, como um bicho Então, mas no diferente. momento em que ele assume, tem que governar, aí a conversa Sim. mudou, Não, mas né? se a gente lembrar bem, até a pandemia, o Bolsonaro, ele meio que governou provocando o Congresso, do tipo, eu faço a minha parte e mando para o projeto e aí vai ser com vocês. E ele vinha conseguindo, de alguma forma, pela força das pautas, né, em particular a da reforma da Previdência, de uma certa maneira, governando com alguma independência. Mas quando chegou a pandemia, ele ficou preso na mão do Congresso e ali não teve jeito. Mas no final das contas, se enrolou e tucanamente não respondeu. Quem que ganha? Então, eu estou falando que eu não sei. Eu não Você sei. não Eu sei que a aposta. diferença, não sei. A Eu tenho uma diferença vai estar sensação, dentro da margem de erro. eu Eu tenho acho uma que sensação que numa diferença pequena é sempre pró-governo que tem a máquina na mão. É a sensação que eu tenho. Se a diferença está pequena, e o que é mais assustador, né? Como é que pode um candidato do governo na Argentina, num cenário de 40% de pessoas na linha da pobreza, de uma inflação de mais de 100% e o cara conseguir brigar pau a pau e fazer colar, de alguma maneira, um discurso de que ele não seria governo sendo ministro da Economia, cara. É absurdamente louco. Então, acho que mas assim, aí é o mérito, né, dos marqueteiros do cara. sim, sem sombra E, de dúvida. talvez um demérito do outro lado de não conseguir encaixar essa pecha de governo, né? Porque ele é governo, né? Se ele tem nojinho Ou da talvez tenha Cristina, é alguma outra coisa conversa, ele tá divina. lá. Ou talvez, sei lá, alguma coisa divina do tipo Deus castigar a gente, falar o povo que habitar a América Latina nunca vai sair da merda, alguma coisa assim, porque não tem explicação, né? Parece que nós estamos condenados. Aqui no Brasil, nós temos eleito um cara que foi condenado por corrupção, né? Indiscutivelmente, ele, Mas tem uma diferença quando você fala o Bolsonaro, quando se elegeu na primeira vez, já tinha uma bancada grande, sim, bancada, já havia né? um número de Já tinha um simpatizantes. movimento ali, tinha o PL, tinha os partidos satélites e tal. Pelo que eu sei, o Milei não tem uma bancada grande, né, Nora? Então, assim, Não, ele na vai ter verdade, que se não, na virar nos. verdade ele aumentou aqui assim, o partido dele, vamos dizer assim, quase não existia. Ele conseguiu aumentar muito, até nem se esperava que ele conseguisse uma votação expressiva. Ele conseguiu, mas não tem nem 10% Não do tem nem Congresso, 10% tá? nada. Então, ele vai ter É que. que ele saiu, E aí, e aí me aquela lembro. matemática, saiu de zero para, sei lá, 10 E aí, cadeiras. e aí me Mas, lembro o Collor com o PRN. exatamente. Mas eu Eleito, tenho PRN tinha lá um fato pingado e. sim. Apesar de que eu tenho a sensação, posso estar enganado, que o Collor nunca valeu nada e o Milei talvez tenha alguns valores. Mas é o seguinte, Xará, não fica saindo entrando assim porque o meu coração não aguenta, a saudade fica forte, que eu fico Cara, esperando uma semana inteira. eu tive que desligar e ligar o computador, não sei o que É, aconteceu. eu vi. Ô, Xará, antes da gente perguntar para a Nora, que de fato é a única opinião que importa mesmo, especialmente quando a gente está falando de Argentina, o Vitor disse que não arrisca um palpite, que está muito páreo, mas acho que quem quer que seja não chega ao final do mandato. Eu, por minha vez, acho o seguinte: num cenário onde 40% da população está na linha da pobreza, talvez isso explique, que tem uma inflação de mais de 100%,
que o Massa diz que não é candidato ao governo, sendo ministro da Fazenda, ministro da Economia, sei lá qual que é o título exato na Argentina, eu acho surpreendente que ele possa ter tantos votos. Então, na dúvida, eu acho que é vantagem para o governo. Eu acho que quem deve ganhar deve ser o Massa. Será que meu inconsciente está trabalhando, falando isso, só porque eu queria que o Milei ganhasse? Pode ser isso, hein? Não sei, posso estar sendo. Posso estar. Você está Meu, fazendo um hedge emocional. exatamente, posso estar fazendo um Mas, head. mas, Agora, o mas Xará, e esse você? O que lance que da pensa? pobreza, antes do Guterman falar, 40% abaixo da linha de pobreza, certo? Talvez Aqui isso também você explique, tem né? um percentual enorme abaixo que vota no pelo Bolsa Família. Porque criou-se o voto do Bolsa Família. Lá tem o voto dos subsidiados. O cara está na linha da pobreza, mas tem o Vale Gás, o Vale isso, aqui tem uma série de subsídios. Ele falou, não, eu vou abrir, né, já tô mal aqui, vou me garantir, porque se eu, de repente, muda, perco até isso. Acho que tem muito disso, na Nora me diz aí se tem. Então tem esse voto de cabresto camuflado, que aí é difícil tirar, né? Não Então, sei, Nora. mas antes da Nora responder isso, porque aí ela vai também falar quem ela acha que vai ganhar a eleição, Essa é a opinião mais importante. é a opinião mais importante. E aí, Xará, o que que você acha? Assim que acabou o primeiro turno, eu disse que o Massa ia ganhar, né? Pela análise da evolução dos votos do Passo para o primeiro turno, o Massa ganhou praticamente 100% dos votos dos outros candidatos e dos que migraram da, da candidata de direita Boulos, né? E o, e o, e o Milei ficou parado onde ele estava. Então, a impressão que eu tinha é que, uma vez a terceira colocada fora, mais votos iam migrar para o Massa. Essa foi o meu raciocínio. Até me surpreendo que as pesquisas de opinião estejam dando uma ligeira vantagem para o Milei. Mas está muito pau a pau, né? Então, não sei, se eu tiver que chutar, jogar moeda aqui, eu diria que é o Massa. Bom, então é o seguinte, nós temos um indefinido e dois massa. No meu caso, talvez seja um head emocional mesmo, como o Xará falou, é o meu subconsciente me traindo, eu querendo uma coisa, mas apostando em outra. E você, Nora, a palavra definitiva é tua. Então, ultimamente, assim, de semana passada, essa semana, o jogo está muito, muito sujo, tá? Essa campanha do medo tá, assim, a milhão, tá? Nas ruas, na internet. Essa história dos subsídios, por exemplo, o Milei tentou fazer com que o Massa explicasse como é que essa história dos subsídios não conseguiu, mas basicamente hoje uma passagem de metrô custa 50 pesos e o Massa está dizendo que sem os subsídios vai custar 700, tá? Não é esse o cálculo, tá? Mas que vai subir, vai, claro, sem dúvida nenhuma. O Milei estava tentando explicar, ele não é muito claro, que tirando os subsídios, mas fazendo. Ele tem uma teoria econômica um pouco confusa, tá? Eu até acho que pode ser válida, mas não funciona, e muito menos em um par de minutos num debate, tá? Ele não conseguiu passar isso. Então, não que eu acho que o debate vá mudar o voto de ninguém, não, não acho. De novo, é um horário meio tarde, é uma coisa um pouco de elite e tudo mais. Eu acho que quem assistiu para confirmar é o viés de confirmação, tá? Não acho que isso vai mudar. Quem está indeciso, eu acho que pode ser que vote pelo medo, sim. Então, eu acho, mas eu já expliquei, tá? Eu costumo errar. Eu tenho uma margem de erro superior aos 50%. Talvez seja essa a Então, minha esperança. Vamos ver o que você vai responder. então, eu falaria massa, mas, de novo, eu erro mais de Bom, 50% das vezes. Já errei no primeiro turno. então é o seguinte, os corações dos hermanos talvez possam bater mais felizes, porque nós temos aqui um claro indicador de que o Milei pode ganhar. Nós somos mundialmente conhecidos por errarmos redondamente nas nossas previsões. Então eu acho que se o Não, não, Milei não, tivesse, peraí. O peraí, senhor é mundialmente conhecido. não, todos nós, a gente não apostar. Muitas Ah, apostas, agora aliás, já tendo Eu acho que vaga. eu já ganhei, ah, eu já perdi a conta. não, peraí, vamos lá. Aliás, eu devo ainda para o senhor Marcelo, acho que uns 2 ou 3 almoços. Para o Não, senhor, não. eu já não devo mais. Aliás, ontem eu tive o É privilégio, verdade, não me deve é, mais. ontem eu tive o privilégio de jantar com o nosso amigo Vitor, que, aliás, ao final aqui nós vamos cantar um parabéns para ele. Hoje é aniversário dele, né?
Ontem, Então, ontem. foi É. ontem. Mas então, por Vitor, eu já não devo mais. Mas, por exemplo, em relação ao primeiro turno, a gente imaginava ali que o Milei teria uma vantagem maior e a gente foi relativamente surpreendido por uma boa performance do Massa. Tanto é que a nossa conclusão no primeiro turno era: não importa quem quer que seja, que vá para o segundo turno, a nossa certeza é que o governo iria perder, que estava na É. dúvida lá se iria ou Milei. E no final das contas, nós estamos chegando às vésperas da votação, apostando que vai ganhar o Massa. Talvez o Milei, então, com isso, aumente sensivelmente sua chance, dado o Não, nosso eu tô histórico no aqui. muro, hein? Eu tô no muro, eu subi no muro. É, Eu não mas cravo nós. massa. Tá bom. Mas Não, eu também eu não acho. cravo massa. É só uma. Cravar é muito difícil, mas eu acho que com uma vantagem tão pequena, Acho que tem estando mais. no Tem mais. governo, é milagroso isso. Então, acho que acaba sendo naturalmente a chance maior para ele. Porque, pela realidade econômica argentina, não era nem para ter segundo turno. A população deveria se unir contra qualquer que fosse o candidato do governo. Não, mas Mas veja, existe a polaridade ideológica lá, muita uma miséria. situação, eu não sei como que é na Argentina, mas numa situação de empate técnico, o comparecimento maior ou menor de um eleitorado ou de outro pode fazer diferença. Se a coisa está muito apertada, eu não sei. E as Ou pesquisas que já seja, erraram uma vez, elas estão dando vantagem para o Milei. É. Já erraram Ou uma vez. seja, Qual dele, né? mais uma vez, tanto na Argentina como no Brasil, os isentos e os omissos serão os responsáveis, no final das contas, pelo resultado, né? Determinarão o destino da nação pelo seu silêncio, pela sua omissão. Bom, vamos Não, ver mas na semana. se for para tomar uma Ah, posição, eu aposto no Milei. Só Aí para já temos. ficar. É isso que é bom. Nós temos que ter polêmica. Ó, aqui, quando a gente tem unanimidade, perde totalmente a graça. Perde totalmente a graça. Então, por exemplo, eu não vou apostar ainda, não, porque eu quero primeiro ganhar esse Não, almoço. Que tá bom. sinceramente, eu queria de público aqui até falar o seguinte: se você quiser abrir o almoço, porque, sem sacanagem, se apostar no Botafogo, eu te roubei. Eu não apostei com você, eu roubei você. Postar no Botafogo, eu tive má índole, não foi legal. Porque imagina, o cara postou no Botafogo, Xará, o cara postou no Botafogo campeão. Tá de sacanagem, Tava né? 13 pontos na frente. Ah, tá de Pois. sacanagem. Meu Botafogo, gente. Nós estamos falando do Botafogo, mas enfim, os Eu apostei no botafoguenses vão me Boca na matar. Libertadores, então. Não, mas chegou na final, tudo bem. Boca tem tradição. Sim, mas Agora, na final eu Botafogo. apostei que ia dar Boca, então não vem. Não, Botafogo, ó, sem sacanagem. O Botafogo, ele veio bem. Até tinha aquele menino, como era o nome dele? Sempre Chiquinho esqueço. Soares. Não, Garrincha. Até o Ah, Garrincha, o Botafogo foi bem. Depois já deu a, depois deu uma acalmada. Mas, bom, falando em bem e mal, e agora eu vou começar pelo Xará. Xará, tinha um bordão lá de um programa do Jô Soares que dizia: putz, essa nem brasileiro acredita, lembra? Né? E, Lembro. pô, déficit zero com o PT no governo, essa nem brasileiro acredita. Bom, a gente viu aí, né, que o Lula já desautorizou o Haddad, isso acabou fazendo com que o Haddad tenha protagonizado uma das piores entrevistas já dadas, se não a pior, por um ministro da Fazenda. E agora aí o governo está às vésperas aí de anunciar abrir mão dessa déficit zero. A diferença agora começa a ser qual que vai ser o déficit. Meio, um, e aí, Xará, para onde iremos? Então, agora começa. Hoje tem um jornal dizendo que o Haddad está ganhando terreno, que não vai ser mandado agora, mas para o ano que vem e tal. A LDO não vai ser modificada agora. Enfim, vamos ver. Mas, sei lá, acho que o mercado fica discutindo essas coisas, esses detalhes, e perde o big picture. É assim, tanto faz se é meio, se é um, para o ano que vem. O que importa é que esse governo não tem o mínimo compromisso com Concordo disciplina plenamente. fiscal. Zero. É assim, a diferença de meio para zero é 50 bi. 50 bi é mais ou menos o tanto de emenda parlamentar que tem. É nada. É nada. Você não tem, não é isso que vai fazer o Brasil quebrar, 50 bi, né? a Janja gasta meia hora numa loja. Então é um negócio assim, meio. é, Nossa, é coisa de trader, né? O cara precisa ter aquela notícia para negociar no dia, porque tem zero de relevância. A relevância é que este governo não tem
compromisso com disciplina fiscal, ponto. Se for 4 anos, serão 4 anos de indisciplina. Porque, veja, é assim, os caras já... Vou dar um exemplo, e vários, né? Porque tem vários por aí. O reajuste real do salário mínimo. Só aí, cada real a mais, além da inflação, são bilhões na Previdência Social. E você não consegue fazer essa conta, porque a população está envelhecendo, e é uma coisa que você vai acumular nos anos, né? Porque você dá esse ano, já virou outro patamar, né? Ano que vem, aumentou de novo acima da inflação, aumentou de novo o patamar, e assim por diante. Você vai levar E, durante décadas esse novo e, patamar. pelo nosso histórico, né, Xará, a gente não consegue regredir, né? Porque o patamar imediatamente Não, anterior vira piso, né? não, Sempre vira não vai, piso, não né? vai, não vai regredir, não vai regredir. Ô, Então é Vitor, isso, esse é o nosso drama. eu concordo plenamente com o Xará. Eu acho que é um detalhe irrelevante. É a mesma coisa se, pô, morreu com 53 ou 62 tiros. Não vejo muita diferença. Então, acho que é uma situação bastante peculiar. Tem que ser muito trouxa para acreditar em. Porque, assim, análise das contas públicas brasileiras, tem muita gente, assim, que é bem especialista, né? Pô, Mansueto e tal. Mas, assim, se você dominar mais ou menos as quatro operações, em se tratando de Brasil e de um governo PT, você já consegue mais ou menos chegar a algumas conclusões, como, por exemplo, déficit zero, esquece, né? Tem que ser muito trouxa para acreditar. Mas eu acho que o que o Xará disse, e eu concordo plenamente, isso tem a cara desse governo, e acho que tem a cara desse governo não ter nenhuma responsabilidade fiscal, exatamente pelo papel que o PT, o Lula e a esquerda brasileira, eles entendem que o governo tem, né, como um indutor do crescimento econômico. Então, quer dizer, é conflitante. Você faria alguma aposta de déficit? Você concorda que isso é irrelevante, que nós estamos na roça Eu mesmo? concordo com o Dutra, mas assim, quando você está gerindo um negócio, você sabe que você precisa cortar sempre despesa. É tipo unha, né? Se você bobear, ela vai crescendo, vai crescer. Você tem que estar sempre diligente com despesa. O governo PT é um governo de Como é quatro que a gente, anos como é que a gente sem conversou no nenhuma. jantar ontem? Sem bullshit, me mostra o break-even, né? É isso. É isso. O PT vai passar 4 anos sem se preocupar com isso. Ele, daqui a 4 anos, teremos uma situação bem pior, porque isso vai se acumulando, o vira direito adquirido, depois você cortar é um inferno, você não consegue mais. É isso, né? Vai entregar uma situação bem pior do que herdou daqui a 4 anos, porque é um governo que não tem essa preocupação e que acha que vai resolver em cima na linha da receita. Que se você está num negócio, você pode até resolver na receita sendo mais eficiente, vendendo mais e tal. No governo, não. A linha da receita é cobrar imposto. O governo, né? Então, vai sobrar imposto e vai faltar eficiência. Nós, daqui a 4 anos, vamos ter uma situação muito pior. Mas mesmo pior, talvez a gente viva um pesadelo argentino aqui, dependendo do NPS do governo, né? Se É. tiver acima de zero, ele se É, reelege. Ele é e oito para anos daí. e para a esquerda, quanto pior, melhor, né? Porque quanto mais pessoas estiverem na linha de pobreza e forem dependentes do governo, mais fica fácil você é, vender o medo de que um candidato que seja reformista, que venha aplicar minimamente a teoria econômica, ele vá atacar esses subsídios. Honora, você, pela sua origem argentina e conviver, né, com proximidade com essa realidade econômica argentina, trazendo isso aqui para o Brasil, você acredita no empenho desse governo ou cada vez mais a coisa vai degringolar cada vez mais e aí talvez o Haddad não chegue até o final do mandato junto com o Lula? Essa é Olha, uma outra aposta, né? Essa é uma é, outra aposta. outro E, almoço? é, Essa eu vamos, aposto também. Eu aposto que ele vamos, chega. vamos Ele tabular. Então, chega. Chega. Vitor acho que chega, Marcelo acho que chega, eu acho que não chega, eu acho que não chega. E aí, Nora, só para a gente deixar marcada a aposta, o Haddad chega até o final, como ministro, até o final do mandato do Lula ou não? Eu acho que ele chega, mas talvez não nesse cargo. Não sei. Hum, Eu vamos ver. acho que A vão manter aposta, ele. a aposta é como ministro da Fazenda.
Não, Eu então eu sei que acho eu que tenho não. contra mim, eu sei que eu tenho contra mim o fato dele ser um capacho. Hum. Então, isso deixa o Vitor e o Marcelo numa posição privilegiada em relação a mim. É que eu acho que nós teremos um problema com as contas públicas, com a relação dívida-PIB e mesmo com o crescimento, que a certa altura, para criar um novo estado anímico, vão sacrificar ele e colocar um outro ministro, que é mais ou menos o que acontece nos times de futebol, que você não troca os jogadores e troca o técnico achando que vai melhorar alguma coisa. Mas, enfim. Mas e aí, que você acha da vocação desse nosso governo para a responsabilidade fiscal? Olha, Nós estamos nessas horas discutindo meio ou 1% e é capaz de ir para 2%? não, eu sempre penso a mesma coisa. Olha, há anos que eu digo assim: volta, Temer, volta. Eu sempre penso a mesma coisa. Gente, não, se você for ver o que o sujeito fez em muito 12 menos meses. metade do 12 tempo, Dois meses. anos exatamente, verdade. Porque Depois depois do do efeito Wesley Day Wesley, acabou. 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 Sabe, assim, era um mandato tampão, era uma coisa assim que, sabe, era pior que você tinha prazo de resgate, era pior que CDB. Você sabia quando é que ele ia sair e tudo mais. E o que o sujeito fez, então, assim, sabe, tira tudo isso que está ali, traz o cara de volta e vamos conversar. Mas ele tinha um benefício, né? O benefício da transitoriedade, de não ser um candidato à eleição. Isso Aliás, te tira o ônus aí um pouco, né? E aliás, além muito, do que, conhecia o Mas Congresso, também pode tirar a né? vontade de se meter nessas encrencas, né? mas quem defende o fim da reeleição usa muito esse exemplo recente do Temer como benefício do cara que, não vislumbrando se perpetuar ou ficar mais um tempo no cargo, acaba fazendo o que tem que fazer sem a preocupação do ônus eleitoral que isso possa vir a trazer, né? Eu acho que é uma teoria boa Mas essa. isso é relativo. Mas acho que é relativo, porque o cara, principalmente quando se trata do PT, o cara trabalha pelo partido. Basta ver o Fernandes. O Fernandes não era candidato à reeleição, né? Dificilmente seria. E, no entanto, ele não fez aquilo que precisava ser feito, né? Porque seria um tiro no pé do partido, enfim. Não sei, acho difícil, a não ser que seja um cara realmente que não tem, não tem vínculos partidários, né? Um tipo Bolsonaro da vida, que não iria concorrer à reeleição, pode, aí talvez, mas eu acho que, principalmente quando você fala de PT, ou mesmo desses, qualquer outro, sei lá, do Centrão, que assumisse, né? O cara acaba atrapalhando para o partido, né? Esse é um argumento. Eu, particularmente, estou mais ligado com o Marcelo. Eu acho que o político brasileiro, em geral, ele é fisiológico, ele é venal, ele trabalha para o grupo, ele é só o rosto que empresta ali ao cargo uma Não, tem, persona, tem mas essa. que ele tá ali em nome de um grupo, né? Mas veja, é uma outra tese boa, a do Guterres, só que assim, se você for olhar os segundos mandatos de quem teve, são sempre piores, né? Sim. Em geral. Dilma, FHC, segundo foi mal, teve mais gente. O Lula surfou naquela onda de mas também ali no Não, mas segundo o segundo mandato ele mandato plantou dele. o desastre. Ele surfou a onda, mas ele plantou o desastre. Se você O final do pensar, segundo se mandato para o se você primeiro pensar mandato. no efeito Brasil, ele plantou o desastre no segundo mandato. E o, Mas se o segundo mandato é pior, então eu deveria ter. Vamos lá, se o segundo mandato é pior e eu não tivesse segundo mandato, o primeiro mandato seria pior. Digo, é assim, o segundo mandato é pior por quê? Porque não tem reeleição do presidente? Qual é a ligação? Qual é a lógica? A lógica é que o cara já se desgastou, muitas vezes tem troca de ministros, os caras que deram certo, às vezes não querem continuar por mais 4 anos, querem tocar a vida. Você troca o time está ganhando, não se mexe, você tem que Ah, tá bom, mexer. Então, assim, ok. você tem uma situação de continuidade. 8 anos é muito tempo, de fato, né? É muito tempo. Então, normalmente você desgasta. Eu só por isso já parava com a questão da reeleição, só por isso. Se mesmo se as teorias A e B, seja ela qual é a melhor, mas, pô, para com isso. Assim, e ainda nós somos latinos e a gente é capacho, capacho do incumbente, a gente reelege 2/3 dos incumbentes. Então, tipo, em geral, o cara vai se reeleger. Então, pô, eu também acho que essa questão da reeleição, ela acaba atrapalhando a renovação dos quadros, né? Porque se você não tem reeleição, você tem que estar sempre plantando alguém ali, alguém, né, que tenha
Hum, Mas nessas horas, hum, vocês não têm uma inveja dos países mais desenvolvidos que têm um parlamentarismo, onde às vezes eles tem. conseguem uma estabilidade e premiar um bom governo e dar a ele uma maior longevidade, Eu tenho. sem que isso seja um flerte com qualquer necessidade, com qualquer desejo antidemocrático. Vamos pensar no caso da Angela Merkel, né? Quanto tempo que ela ficou à frente do governo alemão e, 16 né? anos. Eu votei E no nem parlamentarismo em 93, foi um dos 14% que votei. Uhum. que eu acho que aqui no Eu também. Brasil, sei lá, eu fico pensando, eu não lembro na época, acho que votei no presidencialismo, porque não acredito nos homens públicos brasileiros, então acho que a gente não tem essa vocação, mas que dá inveja dos países mais desenvolvidos, dá, né? Mas Bom, às vezes, bom, é que você pega o exemplo positivo, né? Tem muitos exemplos negativos no sentido de governos muito instáveis. Bom, Israel, né? Você viu Itália, o né? tempão que ficaram, né, para formar governo, tal. De fato, o parlamentarismo ele funciona quando você tem uma pessoa que consegue estabilizar o sistema. É. Se você não tem essa pessoa, A é o Itália, por exemplo, caos. sofreu muito também, né? Agora Portugal está penando, né? Por conta disso. Sim. Bom, Mas no veja, final o das. parlamentarismo tem uma vantagem. Quando tá ruim, você te mete um pé na bunda, acabou. Não tem dor, não tem. Foi Não, é golpe, verdade. acabou. Tá ruim, vai embora. Né? E aí, e você também se obriga o parlamento a ser mais responsável, porque na hora que aperta, a responsabilidade é deles. Então, pô, vai fazer um governo de coalizão, ou vai deixar a esculhambação É, permanecer, né? e numa dessa a gente teria uma chance grande de ter o Temer como primeiro-ministro, né? O Sim, engraçado é que não tem a menor lógica, mas os parlamentos, países parlamentaristas, onde funciona bem o parlamentarismo, são os que têm monarquia. E não tem nada a ver. Agora, É, você pega, basicamente, são os escandinavos, a Holanda, a Bélgica, A e não tem Inglaterra. rigorosamente nada a ver você ter um rei ou ter um presidente, além de um primeiro-ministro. Mas, não sei, é algo a ser analisado. é verdade. É, Não tem nada a ver. é E que a os França países. também. A É França é um que as monarquias. parlamentarismo meio estranho, né? Porque o É presidente é que as forte também. monarquias elas tendem a ser mais estáveis, né? São regimes em que a transmissão do poder na representação do Estado tem uma linha, uma continuidade. Acho que isso Sim, deve explicar aí. mas em Bom, princípio, você herdar o poder não te faz merecê-lo, né? Então, não sim. entendo. Nesse sentido, a Algo dica que que eu a nunca gente deu entendi. na época lá da Elizabeth, da série, é muito boa, né? Hum, Que ela foi a transformação dela à frente da coroa foi impressionante, né? Daquela é. mocinha que conduziu até o final. Bom, agora nós vamos falar de um assunto. Eu disse para vocês que há pouco tempo atrás que uma das minhas maiores vergonhas como brasileiro era o fato da gente ter importado mão de obra escrava de Cuba para financiar o regime e trazer aqueles pobres cubanos para cá, escravos, sequestrados, né? A maior parte do que eles recebiam iam para o governo cubano, eles não podiam trazer suas famílias, e nós, vergonhosamente, importávamos essa mão de obra escrava, mas recentemente, é, essa deixou de ser a maior vergonha minha como brasileiro. A minha maior vergonha como brasileiro é ser cidadão de um país onde o nosso governo tem uma postura absolutamente condenável em relação ao que vem acontecendo na guerra de Israel. Não bastasse tudo que já tinha sido dito e feito até agora, ao receber esses brasileiros, que eu tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai conhecer um pouco melhor alguns desses brasileiros que vieram para cá e quais são suas posições políticas, né? Eu acho que nós teremos aí, não sei nem se poderemos chamar de surpresa, mas o fato é que o Lula disse e comparou Israel ao Hamas, dizendo que Israel também promove atos terroristas. Eu não teria como começar esse bate-papo sobre esse tema que não fosse com você, Xará. Assim, eu como brasileiro me sinto na obrigação até de te pedir desculpa, sabe? Sim, porque é tão absurdo. Juro, Eu também sou porque brasileiro. não, eu sei, mas você, pelo fato de você ser judeu, de todo o histórico da sua família, de tudo que seus antepassados passaram, as perseguições, né, o Holocausto. Então, assim, é vergonhoso ser cidadão brasileiro hoje em dia. É estranho, né? Porque até algum tempo atrás todo mundo falava que a gente era páreo internacional por conta da pandemia e hoje, né, os posicionamentos do nosso governo colocam eles muito mais
próximo de governos que promovem a barbárie do que governos de países civilizados. Como é que você vê essa declaração do Lula, Xará? Cara, está no contexto da esquerda global. Ele é um dos porta-vozes da esquerda global. Infelizmente, está claro, né? Quer dizer, pegaram Israel, sempre foi assim, né? Quer dizer, é de décadas, né? Não é de hoje. Como é que sua avó até Como, falou, né? Que vocês estão sós, né? enfim, é uma forma é mais uma forma, mais um teatro em que você opõe oprimidos e opressores. Então, no fundo, o Hamas representa os oprimidos e, portanto, tudo que eles fazem tem uma justificativa. E Israel está do lado dos opressores e que tudo que faz está errado, né? Porque por construção você como opressor você não pode fazer absolutamente nada certo. Então eu acho que esse é o mindset. Eu não sei, me parece mais isso do que um antissemitismo à la alemão, né? À la nazista, no sentido de, pô, eu não gosto de judeus, né? Me parece que é alguma coisa mais nesse contexto de nós contra eles, né? Então, nós somos os reis da virtude e, portanto, nós queremos o melhor para o mundo e tem gente oprimida e eu estou do lado das pessoas oprimidas, né? E Mas calha de ser o Hamas. então assim, por exemplo, fosse a Segunda Guerra Mundial e tivesse o PT no poder, a gente estava no colo do Hitler hoje, né? Porque Tava na roça. o discurso do Hitler Então, era olha só, exatamente esse, é, né? é que na época, a esquerda global estava com Stalin e Stalin estava do lado dos americanos, né? Então não se discutia nesses termos, né? Foi se discutir depois da Segunda Guerra. Então, em princípio, os russos também libertaram os judeus, né? Quer dizer, nos campos de concentração, foram os primeiros que chegaram, inclusive, né? Então, não se colocava esse problema. Eu não tenho dúvida que se fosse este o problema, digamos, se Stalin tivesse ficado do lado de Hitler, a esquerda global estava toda apoiando Hitler, porque era esse o jogo, né? E o discurso do Hitler era exatamente isso, né? Colocar os judeus numa posição de opressores e a classe operária alemã como se fossem os oprimidos, né? Então, a sensação Exato. que eu tenho é exatamente essa. E você, Vitor, como é que é a sua sensação, assim, dessa última fala do Lula, que para mim, de todas, foi a mais chocante? Tá no mudo. O Lula é uma vergonha ambulante. O Lula estendeu o tapete para o Maduro, bateu palma para o Noriega, o ministro dele recebe o Comando Vermelho. Ele qual a surpresa? Nivela o Israel a terrorista. O Lula é uma vergonha. Eu não me surpreendo com isso. Eu espero sempre o pior do Lula. Não espero nada razoável. Não consigo selecionar nada razoável que tenha vindo do Lula em termos de declaração desde que ele assumiu. Então, para mim, está dando a normalidade. E a gente elegeu esse cara que além de tudo, ele perdeu já o senso da história. É um cara antigo, um cara do século passado. Ele já era, Lula já era. Infelizmente, a gente tem como presidente ele ser um cara que foi o chefe do maior esquema de corrupção da história do planeta Terra. E, além de ser incompetente, é um cara que está completamente fora do seu tempo já. Já é um vovozinho ancião, já tá, nem sabe mais, tá tipo um Biden, assim, meio gagazinho. É isso. Eu vou passar a bola para Nora, mas sem não antes fazer uma pergunta que depois eu quero que vocês também respondam, que é a seguinte: eu particularmente, não é novidade para ninguém, para mim tinha muita clareza e não tinha base de comparação numa escolha entre Lula e Bolsonaro, longe do Bolsonaro estar perto de algum ideal sobre alguma perspectiva que fosse, né? Mas para mim não tinha dúvida possível.
E a minha falta de dúvida era pelo seguinte, porque eu tinha a convicção de que, apesar do PT ter comandado no poder o maior esquema de corrupção que se tem no conhecimento na história, que o prejuízo maior que o PT poderia causar ao país não era por conta da corrupção. A corrupção é café pequeno. É a incompetência na condução econômica do país que, que com certeza sempre nos deixaria muito aquém daquilo que, com os nossos trancos e barrancos, poderíamos chegar. Então, o maior prejuízo que o PT poderia causar ao país e o Lula seria, na questão econômica, caminharmos pior do que poderíamos. Mas hoje eu vejo que talvez o prejuízo possa ser maior, porque o posicionamento da diplomacia brasileira pode estar nos colocando numa posição, em termos globais, muito delicada, nos afastando significativamente das democracias mais civilizadas, né? Porque quando você compara Israel, que é um Estado democrático, com instituições, com alternância de poder, que está respondendo uma agressão inominável de um grupo terrorista e que faz isso de uma maneira criteriosa, considerada as circunstâncias do que está acontecendo. E a gente está vendo cada dia mais, conforme Israel avança, a total assim, falta de pudor do Hamas de usar a população como escudo, de usar hospitais, mesquitas, escolas como depósito de armas. Então, eu acho que, por incrível que possa parecer, a incompetência da gestão econômica petista pode deixar de ser o maior motivo do maior prejuízo que o PT pode causar ao Brasil, que é levar o Brasil para esse lado. Depois eu vou querer ver o Vitor e o Marcelo se eles acham isso. Mas, Nora, queria que você falasse um pouco sobre o quão chocante, se é que você entende assim, foi essa fala do Lula e se essa condução da nossa política externa pode estar levando o Brasil aí para uma posição muito ruim e aí sim, verdadeiramente, de um pária global se associando aí a ditaduras, países Sim, teocráticos, sim, movimentos eu acho, terroristas. e eu tinha selecionado esse daí como minha bola fora de hoje, tá? Essa fala. E aí não é só uma questão de, na verdade está tudo errado, tá? O timing está errado, as palavras em si estão erradas, tá? Agora, o sujeito falar o que disse e depois querer trazer mais gente, desculpa. Você não faz isso, você não vai encurralar um governo estrangeiro e depois vai falar, desculpa, então você me ajuda a trazer meus nacionais que estão, eu preciso da tua ajuda para trazer meus nacionais? Não, não dá, não dá. Então, assim, está tudo errado, não entende nada de política internacional. Faz tempo que eu estou dizendo, o Lula vai nos botar numa guerra. Em algum momento vai acabar, porque assim, não tem pano que o Itamaraty consiga passar mais. Não tem, são falas o tempo inteiro, são coisas, já passou do limite da criança birrenta. Não é só isso. Agora já está escalando isso. É o tempo inteiro esse tipo de coisas. Já saiu da quebra de protocolos, da Janja sair na frente dele no avião, de pegar, por exemplo, sabe, um muçulmano e abraçar. Tá tudo, não é só o protocolo, já está numa outra escala de gafes. Já nem diria que são gafes, tá? Já estamos num outro nível. Então, qualquer momento vai nos botar numa sinuca que não vamos ter como sair. Então, assim, está tudo errado. ah, Como eu falei, o Itamaraty já perdeu muitos quadros bons. Eu, durante muitos e muitos anos, acompanhei diplomacia, é um assunto que eu gosto muito. Nós já perdemos muitos quadros bons, e se sobrou alguma coisa, não tem coisa que eles possam fazer com todas essas coisas que vêm a público. Não tem, está tudo errado. Eu já tinha dito um tempo atrás que tem que terceirizar o Itamaraty. Tira todo mundo que está ali, pega alguém que saiba fazer, não sei. Não dá mais, não tem condições de fazer isso, sabe? Não, Bom, eu fico passada com essas coisas. talvez terceirizado a gente estivesse passando a vergonha que a gente está. E aí, Xará, você acha que o maior prejuízo que o PT pode causar ao Brasil não é a sua condução equivocada econômica, mas pior que isso, colocar o Brasil numa posição muito delicada no cenário global? Ou ninguém leva a Vamos sério o Lula?
Então, vamos separar um pouco as coisas. Uma coisa é o Lula, a verborragia dele, a torneirinha de asneiras, que, enfim, completamente incompatível com a postura de qualquer chefe de Estado razoável, né? Você tem que escolher muito bem as palavras. De fato, o cara, quando abre a boca, principalmente desse assunto, é impressionante a densidade de bobagem. Isso é uma coisa. Outra coisa é a posição do Brasil. O Brasil sempre foi sistematicamente contra Israel. Sempre. Como eu disse, eu estou preparando um artigo sobre a ONU, sobre as resoluções da ONU a respeito de Israel, desde a década de 50, né? O Brasil sempre sistematicamente vota contra Israel, né? E principalmente nos momentos nas resoluções mais agressivas, né? Teve várias resoluções bastante agressivas contra todos os países ocidentais, né? União Europeia, enfim. O Brasil sempre votou contra. Então, essa é uma posição contra, vamos dizer, alinhado aos não alinhados, né? Hoje chama-se de sul global, antigamente era emergentes, países não alinhados, enfim, vai mudando de nome para a periferia global. O Brasil sempre foi alinhado com a periferia global. E então o PT estando lá ou não, essa é uma posição que vem desde, sei lá, Juscelino, governo militar, Nova República. Você pode colocar o governo que for, do Brasil sempre votou contra. Então, eu não sei se, de fato, tirando Irônico, a torneirinha irônico de... a gente ter irônico a gente ter um diplomata como Oswaldo Aranha que teve um papel tão fundamental na criação do Estado de Israel, né? Então, é que você pegou logo depois do terremoto escala 10 na escala Richter, né? Richter. Que foi o Holocausto. Então, não tinha como ser contra aquilo, né? Mas depois daquilo, Não enfim, demorou para a coisa vir à tona. exato. Então, quer dizer, você acha que, apesar da fala Enfim, dele ser para descabida, né? concluir, exato. Não é, é que são coisas diferentes. Uma são as falas dele que são lamentáveis, a outra é a postura da diplomacia brasileira historicamente. E o PT não é que está mudando isso. O Brasil sempre foi isso. Não está piorando. Não. Não me deixa mais tranquilo, mas menos mal. E aí, Vitor, o que você acha? Nós caminhamos para ser agora verdadeiramente párias? Ou como o Sempre Xará fomos. colocou, né? Sempre Essa fomos. é Prova que apenas nós mais já ou menos. somos, né? É, Ah, nós somos, exatamente. a gente já brincou aqui que a gente era o Sampaio Correia, com todo respeito ao Sampaio Correia. É, que nem Desculpa Mas você aí. merece essa nossa imagine se o comparação. dirigente do Sampaio Correia não se falou isso, falou aquilo, tô nem aí pro Sampaio Correia. Nem na série, na primeira divisão tá, né? E se tivesse ainda estaria disputando a ZR, né? Não, Uhum. nós somos ninguém. Tipo, não faz nenhuma diferença. Eu acho só que o megalonanico Isso talvez é pensasse sensacional. que fosse, que representasse alguma coisa, só porque lá atrás o Obama disse que ele era o cara, né? O cara fez uma brincadeira, ei, você é o cara, tal. Pô, essa brincadeira que você faz quando encontra, isso ficou marcado para a eternidade, sabe? Lula nunca foi ninguém também. Então, tipo, diplomaticamente, é só lamentável que a gente se posicione assim, mas, tipo, zero à esquerda. Bom, eu como cidadão brasileiro, essa passa a ser minha maior vergonha, meu apoio incondicional ao Estado de Israel, aos meus amigos judeus. Acho que é vergonhoso, é afrontoso que o presidente da República coloque no mesmo nível de comparação um Estado democrático, onde as minorias são respeitadas, são representadas, com um movimento terrorista que não tem nenhum apreço pela vida, que não está preocupado em constituir uma independência, um Estado próprio, ao contrário, dedica toda a sua ação a exterminar Israel, seus cidadãos, que liderou talvez, acho que a mais brutal ação que a gente tem conhecimento na história recente depois do Holocausto. Mas, enfim, bom, já que a gente está falando de PT, e aí sim, para mim não causa surpresa nenhuma, mas foi uma notícia que estampou todo o noticiário,
foi que a primeira-dama lá do Comando Vermelho de Manaus foi recebida com pompa e circunstância nas dependências do Ministério da Justiça. Para mim, novidade zero, né? A gente teve lá a gravação como é que chama? Como é que é? Eu achei bacana a função do camarada. Cara, alguma coisa tipo assim, o cara que cuida da rifa, que é mais ou menos na gíria lá da malandragem, o tesoureiro do PCC, que a Polícia Federal tinha capturado lá, falando que na época do PT o diálogo era cabuloso. Então, cá para nós, né? Um partido que deu abrigo a um terrorista como o Cesare Batista, que sempre manteve relações próximas com as Farc, está ali próximo das facções criminosas, para mim não é grande surpresa. Mas, de toda forma, das duas, uma. Ou nós estamos lidando com uma incompetência brutal, ou a gente está lidando com, de fato, um certo alinhamento, ou com as duas coisas. O fato é que é um absurdo, né, o que a gente verificou. Xará, o que você acha? Você acha que é só incompetência? Ou a primeira-dama estava em casa e foi recebida como parceira, um pouquinho de cada coisa? O Flávio Dino parece que se ele pensava em ir para o Supremo, isso aí começa a atrapalhar um pouco a vida dele, né? Eu acho que engraçado é que ninguém sabia de nada, né? Inclusive pagaram, né, passagem aérea para Uhum. o Ministério dos Direitos Humanos é que pagou a passagem, enfim. E ninguém sabia de nada, ninguém sabia que a mulher estava, ninguém sabia quem era a mulher, ninguém sabia que a mulher estava lá, enfim, ninguém sabia de nada Na de quebrada qualquer todo mundo maneira. sabia, mas lá ninguém sabia. Agora, o que eu acho, assim, se eu for visitar o teu escritório, eu vou lá na recepção, eu tenho que informar meu RG, você vai registrar, o rapaz ali na recepção vai registrar, vai perguntar se você pode subir, se você conhece, você vai deixar, se você não conhece, você não vai deixar, né? Então, o prédio não é Eu vou dar uma Brasília, olhada no né? LinkedIn, né? Ô, fulano de tal da Pois empresa é, tal quer marcar uma visita pois é, comercial. Ô, deixa eu ver o Exatamente. LinkedIn desse camarada aqui, né? Deixa eu então, dar uma pô, é bugada. assim, no mínimo, né? Qualquer, de qualquer lugar, isso não precisa ser edifício AAA, não precisa ser embaixada de Israel, que está com medo agora de ataque terrorista. Mas é o Em Ministério da Brasília, Justiça, né, cara? então, eu já fui a Brasília, já fui a gabinete, já fui ao Banco Central. Você tem que, na verdade, antes, você tem que mandar o nome, você vai ter que mandar quem que vai com você, mandar o currículo de quem que vai com você. Não é qualquer um que vai entrando, pelo menos no meu caso. Sei lá, no caso da primeira-dama, não sei se foi diferente. Portanto, essa questão, não sabia tal, parece ser um pouco forçado, né? Para dizer o mínimo. O resto, aí vamos ver. Cada um que faça Aí é suas, política, né? cada um tire suas Exatamente. conclusões. Tira suas Ô, conclusões. ô Vitor, o número de invasões durante o governo Bolsonaro caiu drasticamente, porque os caras tinham medo, né? Agora, teoricamente, aquela era uma época que se você invadisse, ia levar chumbo e o governo não ia ficar contra você. O PT voltou, o número de invasões, que é um ato criminoso, desrespeitoso à propriedade privada, aumentou exponencialmente. Eu fico pensando assim, no governo Bolsonaro, uma pessoa envolvida com o Comando Vermelho ia ter uma certa preocupação de entrar num órgão governamental, especialmente no Ministério da Justiça. Parece que o PT no poder não é assim. O que você acha? Você acha que é só incompetência ou é uma simpatia ali? Já se tinha um conhecimento e uma vez que a coisa ganha uma proporção, se inventa uma história, é mais fácil a gente assumir que nós somos incompetentes, é mais barato? Bom ponto. Eu acho que há uma simpatia, pode ser que haja incompetência, mas o histórico do Dino, que já foi nas quebradas também, fazer reunião, também não é favorável, né? A esquerda usa outra conversa para tergiversar sobre isso, que fala assim, pelo menos o avião presidencial não carrega cocaína, aludindo aquele episódio também extremamente vergonhoso, de que o Sim, cara foi sem preso dúvida. lá na Espanha, e você vai saber em que momento. Então, assim, histórias vergonhosas não faltam, né? Agora, que a turma é chegada no passa-pano para bandido, convidar bandido para confraternizar e estimula invasões, isso a gente já sabe, né? O Se Roberto foi ou Jefferson não, se dizia aí é cada um que julgue como quiser, se foi incompetência, se foi aproximação. O fato é que estava lá, certo? Estava lá. Roberto Jefferson disse que nos dias que ele puxou cana lá, dentro da prisão, ele só viu os evangélicos
e o pessoal do PSOL. Os evangélicos faziam um trabalho de evangelização. Já o pessoal do PSOL, né, segundo o Roberto Jefferson. E aí, Nora, o que que você acha? É incompetência, simpatia ou um pouco dos Não, dois? olha, faltou um due diligence basiquinho. E escuta, eu conheço pelo menos uma dúzia de condomínios que exigem atestado de antecedentes criminais, tá? Para empregados, para coisas assim. Prestadores de serviço? Exatamente. Básico, básico, tá? Né? No Você lembra nosso aqui, daquele, a gente tem lembra daquele um. clube no Guarujá que rejeitou o Silvio Santos, inclusive, tomou bola preta anos atrás? Porque o pessoal, sabe, levantava os podres de cada candidato a sócio e aceitava ou não. Agora, pelo visto, não tem problema. Ou não foi feita a lição de casa, ou foi feita e a pessoa foi aprovada. A dúvida é essa. O fato é que isso colocou o Dino na vitrine. Ele, que Uhum. pela sua postura beligerante, que tem sempre uma ironia refinada, os depoimentos dele na Câmara são sempre bons de ser assistido, e ele tem o mérito, né? Porque ele, político de carreira, domina a coisa, mas agora eu acho que ele está numa roubada aí. Eu acho que ele vai gastar uma energia que, na condição de ministro da Justiça, poderia ser utilizada de melhor forma. Bom, conversa tá boa, mas nós chegamos aqui, né, esgotamos a nossa pauta. Talvez uma sugestão para as próximas. A gente está. É que, infelizmente, a política, a economia, a roubalheira, sempre está no nosso dia a dia, as guerras, mas talvez a gente tenha que começar a colocar itens mais tranquilos na nossa pauta, tipo da onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, coisas mais simples assim de serem discutidas. Bom, reta final, vou começar pelo Xará, não sei se ele tem uma dica, uma bola dentro, uma bola fora, ou se ele está em clima de feriado. E aí, Xará? Eu tenho uma dica. Assisti um filme ontem muito bom no Prime, chama-se Boneco de Neve, filme de filme policial, um, um serial killer que, enfim, aí tem um detetive meio heterodoxo assim que vai atrás do cara. Passa-se na Noruega. Então você sente Como é que frio é só o, de ficar como é que é o nome do boneco de filme? neve. Boneco de Neve, Boneco legal. de neve. Eu mais queria Muito agora bom. era sentir frio, Victor. Exatamente. Olha, é até por isso uma boa dica aí para pelo menos o clima, ele é frio, te dá uma refrescada. E bola dentro, bola fora, alguma coisa? Putz, eu não tenho nada. Bom, a bola fora é o concurso, né, do Lula. Eu não tenho. Até por isso que eu nem vou dar, né? Porque meio óbvio, né? Essa fala do Lula, ela é Eu bem. proponho aqui que nós, por aclamação, a gente nomeie essa a bola fora da semana, talvez a bola fora do ano, porque o ano já está chegando no final, difícil alguém Eu se acho. superar. Então, já estamos na bola fora aqui. E Nora, aí você tem alguma dica, alguma bola dentro? Tem, bom, bola fora eu já tinha dito, era essa, bola dentro, uma coisa que eu acho que às vezes de volta ao básico funciona. A ONU aprovou aquela proposta de Malta agora, aquele acordo, na verdade, vai, como é que eu posso falar? Como é que é a palavra? Não é um acordo, é uma sugestão, gente, me ajude, como é que chama a palavra? O Uma Conselho da convenção? não, na verdade, assim, tudo aquilo que o Brasil tentou fazer quando estava no Conselho de Segurança da ONU, todas aquelas propostas que o Brasil colocou, que foram vetadas ou rejeitadas, Malta apresentou agora uma, foi aprovada por 12 votos, 3 abstenções, mas foi aprovada uma coisinha básica que é o seguinte: não se chama o Hamas de terrorista, não se questionam os ataques de Israel nem do Hamas, mas se faz uma devolução dos reféns. É uma proposta basiquinha, mas que, obviamente, se não for acatada, não acontece nada, porque eles não têm poder de polícia nem de criar sanções se não forem aceitas, mas foi aprovada agora à noite e É, eu acho que é ideia, uma boa. ideia muritinha também, a gente fazer uma passeata pela paz mundial, mais ou menos, Mas talvez dê pelo menos tempo, foi né? uma coisa que foi aprovada. O Brasil ficou É, esse tempo todo lá apresentando nem isso. proposta para cá e para lá e não deu em nada. Pelo Então, menos bola essa de dentro para Malta. Malta, pela sua Ah, E e eu alguma acho dica, importante. Nora?
E uma dica, sim, eu vi de uma vez só a segunda temporada de Yossi, aquele subtítulo idiota que eu acho, O Espião Arrependido, que é uma série argentina, está no Prime, sobre é um caso verídico, ou pelo menos parcialmente verídico, né? Foi feito em base de um livro feito por uma jornalista argentina, sobre um sujeito que teria trabalhado como agente infiltrado da Polícia Federal Argentina nos atentados da Embaixada de Israel e da AMIA, tá? Só que Legal. depois ele se voltou para o lado do Mossad. É bem interessante. Tem umas puladas de tempo de um lado para o outro, assim, é meio confuso, mas vale a pena. É bem interessante. São 2 temporadas, 8 capítulos cada uma, muito bem feito. Bem, bem feito, vale a pena. E aí, Vitor, você, qual que é a sua bola dentro, já que a gente teve uma unanimidade na bola fora, e a sua dica? A dica eu vou reforçar a sua da semana anterior. Eu tô no meio, o primeiro episódio demora para engatar, né? Aí depois chama-se Corpus, a série que o, Ah, sim, que o Marcelo indicou. é Mas legal. depois que engata, fica boa, né? Você fica E é ficando legal como eles curioso. conseguem trabalhar em 4 tempos diferentes, quer dizer, deu um spoiler agora, né? Sem Não, querer, mas seu mas enfim, spoiler né? rapidinho, já no Ninguém nem final do primeiro percebeu. episódio. Né? É, é legal que eles conseguem trabalhar em 4 tempos, conectar esses 4 tempos e não perder a mão, né? Porque é sempre É, difícil quando você tem histórias acontecendo em tempos distintos. E alguma bola dentro, Vitor? não. Não, vou dar a bola dentro. Um conterrâneo da Nora, Qual é? Ramon Dias, técnico do Vasco. Novo técnico do Vasco. Não, não é novo, já tá 19 rodadas, né? Ah, não, a verdade, que tá trocando é o E Botafogo, né? O Vasco. desde que ele assumiu, o Vasco está em quinto lugar. Só para você Pô, saber. Ano que vem aquelas estamos contas com de tudo. torcedor, né, cara? Aquelas contas de torcedor é muito legal. Não, Vitor, eu mas sei. é a realidade, é a realidade. Ano que vem nós vamos Bom, apostar Vasco e São Paulo, a soma dos confrontos. tá bom, Vamos fechado. apostar. Tá, Vitor, vamos você viu para apostar. quem que o Max Verstappen torce? Sim, Vascaíno, é óbvio. Por que será, Mas né? Deve ser. Por que O sogro será? é vascaino também, né? é Claro, lógico, aqui foi Ah, então tá imposição do explicado. sogro, né? Tá Deve ter explicado. rolado já na apresentação da Na filha, já. Ó, esse aqui é apresentação, ó, meu namorado. Falei, tá bem. se quiser frequentar a casa aqui, tem que ser vascaíno. Bom, É. a minha dica vai para um filme que tem 2 caras que eu gosto muito, que chama O Próprio Enterro, baseado num caso verídico, é o Tommy Lee Jones com Jamie Foxx. O Jamie Foxx faz o papel de um advogado impagável. O Tommy Lee Jones, ele é dono de uma agência funerária e estava enfrentando dificuldades, e aí vai falar com uma grande corporação que pretende consolidar o setor, e ali, num dado momento, eles se dão conta que aquela corporação não está agindo com uma determinada lisura, e a partir dali se forma uma ação. E, bom, é um filme muito legal, caso verídico, e o final é surpreendente. Bola dentro para mim, para o exército israelense, que vem avançando, vem documentando toda a estrutura covarde do Hamas, que usa hospitais, pessoas civis, crianças como escudo, né? Então, acho que, dadas as circunstâncias de ser um cenário de guerra, acho que Israel tem tentado ao máximo fazer tudo que é possível, mas não poderia não agir diante da agressão da qual foi vítima. E então minha bola dentro fica para o avanço de Israel sobre Gaza, e que eles consigam ter cada vez mais sucesso no seu intento de eliminar as lideranças do Hamas, pelo menos aquelas que estão no campo de batalha, diferente daquelas dos ricos que estão espalhados pelo mundo, se fazendo valer do esforço, desviando, né, o esforço internacional que se faz pensando nas pessoas mais humildes em Gaza. Bom, ontem nós tivemos o aniversário do nosso amigo Victor Loyola. Anteontem eu tive o privilégio de jantar com ele. Então, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu tenho certeza poder falar pelo Xalá e pela Nora, ter você aqui com a gente é um 5.1. grande. Tenho certeza de Virei, poder falar pelo Xará e pela Nora, ter você aqui com a gente é um grande privilégio, pessoalmente poder te chamar de amigo é uma honra. 5.1, Vitor, passou dos virei, 50. vi- virei uma boa ideia. E É isso agora, aí. depois dos 50, tem uma história que eu sei que é verdade, que você congela a idade e só volta a rodar o cronômetro com 60.
Ah, é? entendeu? É, dos 50 a 60 É não tem isso. muita diferença. Não tem, é tudo igual. Então, Tudo 50, mais ou menos a 50, mesma 50, coisa. um belo dia vira 60. É, eu Mas, acho, se é que e você já não, não tinha. Não, eu acho que sim. E se você não tinha, se já não havia caído essa ficha em você, eu acho que passará a cair. Eu não sei se isso vale para as mulheres, mas para os homens, certamente. Para todo homem com mais de 50 anos, que você pergunta para ele o que que você quer, o que que você ainda espera da vida, eu nunca ouvi uma resposta diferente que não seja paz. O que a gente quer é paz. Por quê? Porque o tempo vai passando e a gente se dá conta da nossa finitude. Como provavelmente você não viverá 102 anos, assim como eu não viverei 112, é sinal que nós já estamos acabando. Então é bom a gente usar o nosso tempo de uma maneira bem legal e não perder tempo com bobagem, não gastar energia com coisa ruim, viver bem a vida Como é que é? e amar e ser feliz. Prefiro ser feliz do que ter razão. Exatamente. É isso aí. Vamos ser felizes, deixa a razão para lá. Um grande abraço para todos, até semana que vem, meus amigos. Fiquem com Deus.